São Paulo, tudo bem com vocês? Nossa live caiu, mas estamos aqui novamente. Espero que todos estejam bem. Vocês devem estar achando estranha minha carinha aqui no lugar da Mel, mas a nossa querida colunista teve um compromisso inadiável e eu estou aqui cobrindo para ela. Semana que vem ela estará aqui com outra convidada. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do tema muito importante, porque muitas mamães aí se sentem perdidas, não sabem o que fazer quando tem algum filho com um diagnóstico desse. Fissura lábio-palatina. Nós vamos receber hoje a nossa convidada Juliana Fusco, uma amiga minha de anos, de infância, que vai contar um pouquinho para vocês a história dela com as filhas. A Juliana é funcionária pública, fotógrafa e mãe das gêmeas Ana Luísa e Giovana. Vamos chamar a Ju aqui para conversar um pouquinho com a gente. Coraçõezinhos para essa live chegar para mais pessoas. Aê! Aí deu certo. Tudo bem? Boa noite, Ju. Tudo bem aí? Boa noite, tudo bem? Bom. Só o friozinho, né? Não vejo a hora do solzinho voltar. Não aguento mais esse frio, minha nossa. Amanhã vem brabo. Ai, ninguém merece, eu detesto. Também, eu sei que é preciso, mas eu também não tenho vontade de sair da cama de manhã. Ninguém merece. Mas tá tudo bem. Então, Juliana, eu fiz uma breve apresentação aqui. Acredito que muitas pessoas têm curiosidade, precisa de algum conhecimento aí, porque não é uma coisa muito comum, né? Na verdade, existem bastante casos, mas que não tem ampla divulgação, né? De conhecimento para as pessoas conhecerem mesmo. Certo. Eu peguei um apanhado aqui, se eu tiver errada, você me corrige, porque para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Uma colinha aqui. Vamos lá. Conhecem mais como lábio leporino, certo? É o mais vulgarmente falado. Isso antigamente se tratavam como lábio leporino, mas esse termo é um termo errado, não se deve usar porque ele é ofensivo. O lábio leporino, ele se usava por causa do lábio das lebres, que tem aquela divisão. Tá vendo? Eu já não sabia. Por isso que usavam lábio leporino, mas já caiu em desuso assim. Todo mundo que vive esse mundo já passa para as pessoas que é ofensivo, que não se usa, porque existe o termo correto, que é fissura lábio-palatina, ou fissura labial, ou fissura palatina. Então tem essa diferença, né? Ou é só fissura no lábio, ou tem no céu da boca, isso, né? Sim, a fissura, ela tem algumas nomenclaturas, vamos dizer assim, não sei se é bem nomenclatura, mas existe a fissura labial, que ela pega só o lábio superior, que ela pode ser unilateral ou bilateral. Ela pode ser uma fissura só palatina, que é só o céu da boca, mas aqui fora não tem nada. E ela pode ser lábio-palatina, que vem desde aqui de fora até o final do céu da boca e envolve um pouco da estrutura do nariz por conta dessa abertura. Certo. Eu sei que a curiosidade é muito das pessoas. Chegaram algumas perguntinhas, tá? Eu vou começar aqui com você. Assim, Juliana, quando descobriu que uma das suas gêmeas estava com algo diferente? Foi no ultrassom? Foi na hora do parto? Como que você descobriu? Eu descobri já meio que na reta final da gravidez. Eu fui para fazer o ultrassom 4D, porque eu queria uma foto dos rostinhos dela antes delas nascerem. E aí eu vi que uma delas
tinha uma diferença no rosto. Eu olhei, eu não tinha conhecimento, porque na minha família não tem ninguém, na família do meu marido também não tem ninguém, mas eu sabia que existia essa malformação, é uma malformação. Certo. E ainda o médico ficou meio assustado, porque eu fiquei muito assustada. Ele, Imagina. não pode ser uma sombra, ele meio que tentou contornar, porque eu fiquei muito nervosa, justamente por não conhecer e não saber o que era. E aí eu fui fazer um exame específico e tive a confirmação que, apesar delas serem univitelinas, só uma teve essa malformação. Entendi. Então, eu falei, foi você que percebeu, não foi nem a médica, então? Fui eu. Quando eu olhei o rostinho, eu falei, tem alguma coisa diferente ali. Aí ele olhou, me olhou assustado. E aí eu lembro que, por ignorância, por não conhecer, falei, aquilo ali é um lábio leporino? É porque todo mundo fala assim, né? Porque as pessoas que não têm conhecimento falam. E aí ele falou, não, parece uma sombra. Ainda ele falou, mas você conhece? Você tem casos na família? Eu falei, não, mas eu sei que existe isso e tá aparecendo. Aí ele, não, talvez seja a sombra do cordão umbilical da outra, precisa fazer um exame mais detalhado e tal. E aí ele rapidamente acabou o exame, porque eu comecei a ficar muito nervosa. E aí eu fui num profissional que tinha conhecimento e que começou a me esclarecer. Tem um exame específico, então. Não tem um exame específico, é um ultrassom, só Tá? que a diferença está no profissional que conduz. Entendi. É um especialista. Exatamente. Aquele médico primeiro do 4D, ele é especialista em ultrassom, mas ele tá ali para mostrar um rostinho perfeito, bonitinho do bebê e todo mundo feliz. Quando saiu da casinha, ele desesperou. Aí eu fui num médico. Eu não digo que ele é especialista naquilo, mas ele soube me explicar. Ele, através do ultrassom, ele conseguiu, inclusive, ver dentro da boca dela e já no ultrassom ele falou, olha, a fissura é só labial dela, o palato dela tá inteiro. E aí ele começou a me dar um norte de como é que eu ia ter que tratar isso. Fácil não é, né? Você receber esse baque, né? Não, é bem difícil você, porque começa um monte de perguntas que não tem resposta e culpa, porque se tem algum problema com o bebê é da mãe, a culpa é da mãe. E aí começa aquele turbilhão, mas na verdade não existe um culpado, né? Foi um fato que aconteceu, tanto que só uma tem e a outra não, Eu estava mas lendo um pouquinho sobre o assunto, mas eu vou te perguntar, porque nada como quem vivenciou. Na medicina, eles explicam o porquê que acontece isso. não tem nada assim comprovado, assim, por exemplo, faltou X. Sim. Existem as histórico familiar, né? Se Uhum. tiver ocorrência na família, a chance é maior. No meu caso, eu não tenho nem de gêmeas, nem de fissura. Então, para mim, totalmente inédito. Aí, uns dizem que pode ser falta de vitamina, uns dizem que é uso de álcool e drogas, mas a verdade é que isso aí é meio que, eu entendo assim, né? É meio que um sorteio. Tinha que ser e aconteceu, porque não teve falha. Não usei droga, eu não bebo. Falta de vitamina poderia ser, porque você sabe, eu fiz cirurgia bariátrica, então a minha absorção de vitaminas é menor, mas justificaria se as duas tivessem a malformação e só uma teve. Então, assim, foi um. Tinha que Uma ser, agulha no palheiro, né? exatamente. É complicado. E outra perguntinha que veio aqui qual a primeira intervenção que ela fez?
É logo de cara, é logo quando nasce? Como que funciona isso? Então, isso depende muito da extensão da malformação e do profissional que conduz. No meu caso, ela era só labial e logo que ela nasceu num hospital que é referência em tratar esse tipo de malformação. Eu quis que ela nascesse lá porque eu já sabia que eles tinham esse histórico de tratamento. E Então, fora que elas nasceram prematuras, né? nasceram prematuras, nasceram de emergência, então assim, eu não tive nem como combinar nada com ninguém. Foi no pânico. Mas logo que ela nasceu e que os médicos identificaram, eles já chamaram a médica cirurgia plástica responsável pelo setor. Ela avaliou e falou assim: olha, a fissura dela é só fora, não pegou estrutura do rosto, nada. Então a gente já pode corrigir já, se você autorizar. E eu Ah, autorizei e ela fez a cirurgia com 2 dias de vida, ela fechou a fenda dela. cada criança aparece essa fissura de uma forma ou é sempre igual com essa fenda no meio aqui da boca? Outras não, é sempre da mesma maneira, pode ser do lado, como que funciona, sabe? Não, normalmente não é sempre igual, cada caso é um caso. Não é exatamente no meio, é sempre Certo. na entradinha da onde vem o buraquinho do nariz. Ah, Aí tá. pode ser assim, pode ser só uma, pode ser só desse lado, mas nunca é nesse meio, é nessa. Eu não sei o porquê que não é exatamente no meio, é sempre Uhum. acompanhando o buraquinho do nariz, então ela é meio de ladinho. Nossa. Falei, não sabia também, porque a gente vê, né, quando tá costuradinho assim tal, fica com um biquinho diferente, né? É É, necessário fazer mais plásticas no decorrer dos anos? olha, Ou só tem, precisa tem fazer ele? casos e casos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que eu conheci ela depois que a Ana Luísa nasceu, e foi ela que me deu o norte de como eu devia tratar, porque na maternidade, a médica falou para mim: olha, a fissura dela é simples, a fissura dela é basicamente estética, então acabou aqui. Mas aí eu conheci essa moça e ela falou: não, não acabou, existe todo um tratamento, um acompanhamento. E essa moça ela já tinha feito muitas cirurgias desde a infância. Então, mas cada caso é um caso. Depende do que precisa ser corrigido. No meu caso, né, que é o que eu posso mais falar com propriedade. A Ana Lu fechou, ela tem o lábiozinho, ela não tem o arco do cupido. Uhum. Quando ela for adulta, se ela quiser fazer uma nova cirurgia para arrumar o lábio, ela pode, mas se ela não quiser, ela não precisa. O narizinho dela é meio caidinho de um lado. Se ela quiser arrumar o nariz, ela vai poder arrumar, mas não é obrigatório. Agora, tem gente que precisa fazer várias cirurgias, porque envolve fono, envolve estrutura do Eu ia te rosto. perguntar, porque eu conheci uma filha de um amigo do meu marido e, olha, era todo ano ela fazia cirurgia, era uma judiação. Porque ela não conseguia falar, parece que enrolava a língua, era bem triste assim de ver. E todo ano ela tinha que ir pra cá e fazer uma cirurgia. Então eu falei, é de casa para casa, né? É caso para caso. Tem um rapaz que trabalha com a minha mãe, que também nasceu, e ele era lá do Amazonas, então sem recurso, não tinha o recurso que a gente tinha. E também, há alguns anos atrás, não era tão. Hoje é pouco falado, mas é mais falado do que antigamente. Mas esse rapaz, ele vinha do Amazonas para o centrinho de Bauru, que em Bauru tem um centrinho referência em fissura.
e ele fez muitas cirurgias. E o ano passado ele fez, parece que a última, né? Que foi para corrigir nariz e corrigir a estrutura do maxilar. E ele está muito feliz, mas realmente é de caso para caso. Não tem como definir, ó, vai fazer 20 ou vai fazer uma. É pessoa para pessoa. E é o que você falou agora há pouco. Quando ela crescer, se ela não se sentir bem, esse a pontinha do nariz, o lábio, ela que vai decidir, né? Sim, eu vou deixar nas É, mãos dela. Assim, inclusive, a parte veio uma pergunta nesse fala. aspecto. Hum. Como que fica o psicológico da criança em relação à autoestima? No caso da Ana Lu, ela vendo a irmã não tendo isso, ela já te questionou, ela já perguntou alguma coisa a respeito? Porque eu e ela não? Olha, é muito engraçado a forma que eu e minha mãe teve uma participação muito forte e tem na condução disso. E o questionamento foi ao contrário. A Giovana pergunta por que que ela não tem. Nossa! Ela fala, ela já falou algumas vezes que ela queria ter, porque como eu sempre fui alvo de preconceito na minha vida inteira, a minha maior preocupação era ela ser excluída, ela sofrer bullying. Então, desde muito bebê, eu me atento e eu fico muito preocupada com isso. Então, eu e minha mãe desenvolvemos um livrinho para contar a história da marquinha, que a gente fala que é a marquinha dela. Ai, que Então, graça. escreveu um livro, inclusive esse livro, eu mandei para a escola e parece que esse ano eles vão até publicar mesmo o livro, com Ai, ela que escrevendo legal. a história dela. E a gente, de uma forma bem lúdica, explicou nesse livrinho o porquê que ela tem aquela marquinha e o porquê que a outra não tem. E a Giovana, que não tem, ela já questionou algumas vezes porque ela queria ter também. Então, assim, até agora tá super tranquilo isso para ela. Ela leva numa boa porque a gente trata com leveza, mas sempre posicionando ela de como ela tem que se posicionar, como ela tem que enfrentar aquilo. Isso fez toda a diferença, essa estrutura familiar que vocês fizeram. Não é que vocês colocaram ela numa redoma, pelo contrário, né? Vocês Muito pelo prepararam todo contrário. mundo para Exatamente. receber crítica, para ela se impor quando for necessário, e isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Sim. E Eu para falei, ela eu conheço explicar. pessoalmente, eu falei, ela não tá nem aí, ela é autossuficiente Sim. e tá certíssima. E parabéns para vocês duas aí que fizeram esse super trabalho. Esse livro eu fiquei até curiosa, compartilha com a gente aqui se vocês quiserem também para ajudar outras mamães, outras crianças. Por enquanto ele é uma coisa que assim é só dela, mas se a escola publicar, com certeza eu divulgo. Chama Um Anjinho Atrapalhado Que legal. e é muito curioso porque como ela não tem o arco do Cupido, ela a idade quando começa a entrar nos 5 anos, elas começam a descobrir batom e tal. E eu comecei a desenhar o arco do cupido na boquinha dela para ela ficar igual a irmã. E uma vez ela falou assim: "Deixa eu passar o batom?" Eu deixei. E ela passou no desenho que a boquinha é dela normal, né, redondinha. Aí ela falou assim: "Eu prefiro assim." Eu Olha, falei: tá "Olha, vendo? eu me antecipando e querendo que ela fosse igual aos outros, mas não, ela se aceita e ela se vê Isso é linda, porque muito ela é bom. linda do jeitinho que ela é. E eu aprendo todo dia com ela, com essa questão. É muito legal. Isso é fantástico. E sobre o livrinho, só para ilustrar, né?
A história do livrinho é assim: as duas estavam na minha barriga e veio o anjinho da guarda das duas ver a beleza delas. E ele ficou tão encantado com a beleza da Ana Lu que ele encostou o dedinho na Ai, que boquinha. legal. Só que ao encostar o dedinho, ele deixou a marquinha. E na Gi ele não deixou porque ela estava de costas dormindo. Por isso que só ele tem, só ela deixou, ficou com a marquinha do anjinho. Então, quando você encontra com ela, pergunta, fala alguma coisa, é sempre a marquinha do anjinho, que é o que a gente trata e é o que ela fala. Bacana. Resumindo, é isso. Vou aproveitar aqui, vou fazer um desafio aqui para as nossas artesãs Liane e Ana, de fazerem uma bonequinha Ai, do anjo. seria maravilhoso, Eu vi que acho maravilhoso. que não tem, né? Não tem, a Ana Lu tem de pano que a gente mandou fazer, né? Mas com o desenhinho. Algumas bonecas dela a gente fez com caneta. Eu sei, uma vez eu vi na internet que você pode mandar fazer de fato, como, mas é muito escasso, assim. Tem acho que uma ou duas lojas existe, mas não é comum e é super importante para as crianças se verem nas bonecas. É muito legal. Falo isso porque na nossa época, não vou falar quando, aquele estereótipo da Barbie Sim, era a loira magra do olho azul. sim, sim. E hoje, a gente foi até essa semana, a gente reparou no shopping, tem a Barbie mais cheinha, tem a cadeirante, e isso é muito legal, porque a gente não tinha isso na nossa época, né? Não. Então, eu sofria com aquele estereótipo. Você tinha o seu bullying ser mais cheinha, e eu era a magrela, a gente Todo sofria. mundo tem o calcanhar de Aquiles, que por mais que seja perfeito, sempre tem algum defeito, né? E até E hoje a gente sofre com isso, né? o tempo todo, o tempo Imagino todo. criança. Criança a gente tem que ter um cuidado, por isso que eu achei fantástico o que vocês fizeram com ela. É igual a gente passa aqui, a Gabi tem, ela é muito alérgica e a alergia dela causou umas manchinhas na perna. E as crianças, tem criança que é maldosa, sim, que vai lá e É, aponta o dedo na ferida. Por que você é assim? Ou ela, por que sua mãe é clarinha e você não? tem Então, tem também. muito isso. E eu brinco, eu falo, não, eu casei com um japonês, por isso que ela é morena. Eu já levo para esse lado. Mas no fundinho, fere a criança. Sim. Sério, o meu Às vezes maior elas medo não era dessa falam, mas ferida. Por isso que eu fere. preparei ela para se defender sem ser ofensiva, né? E até para explicar, porque as crianças, no geral, elas são curiosas, algumas são maldosas, eu não diria todas. Mas antes de ser maldosas, elas são curiosas. Então, elas não têm filtro, né? Elas vão e falam mesmo. Então, se a gente esconde, se a gente tenta fingir que aquilo não existe, é pior, porque aí a maldade vem, porque aí algum adulto também pega e aí aponta sem apontar, mas a criança não sabe. Aí, não é a criança. Vem lá de Ela trás. vai, Porque tem sim, eu exatamente. polemizo mesmo. Tem mãe, tem pai que não vale nada e ensina a criança a fazer bullying com o coleguinha assim. Muita. Então, a gente pensou em preparar ela, porque se alguém, porque principalmente esse ano que elas foram para uma escola maior, as crianças perguntam, e ela já me contou isso. Ah, por que que você tem essa marca e a sua irmã não? E aí ela conta a história do anjinho e fica tudo bem. Tá bom. Encerrou o assunto. Ela levou o livrinho para a escola, porque eu também já fui na escola já na defensiva, já para elas, né? E aí
elas têm um grupinho de crianças que estão desde o berçário juntos, desde a outra escola, e a gente mantém a amizade deles. E quando eu levei o livrinho para a escola, que a professora contou para todo mundo e não sei o quê, uma dessas crianças que tá com elas desde o berçário comentou com a mãe que ela nunca tinha reparado que a Ana Lu Vendo? tinha, sabe? Para ela é tão normal que tudo bem. Aí ele quis saber por que que ele nunca tinha reparado naquilo, porque para ele as duas são iguais. E eu acho que a mágica tá aí, é você tornar natural Nossa, é verdade. e lidar com leveza, porque aí ela explicou para ele, explicou para outros, e as crianças acharam o máximo, o anjinho. E Que foi bem bacana. legal. Vou contar essa história pra Gabi, porque ela me perguntou, ela falou, mãe, o que que é isso? E tal, ela viu falando. Aí eu Conta, falei conta. que era da Ana Lu, ela falou assim, mas eu não vi nada. Também falou que não tinha visto nada. Aí eu É, expliquei, mostrei alguns exemplos e mas eu vou posso te contar. mostrar o livrinho informal para você mostrar para ela. E tendo ele formal, eu até quero que divulgue mesmo, mas ele informal, você mostra para ela que é uma história muito legal e eles entendem. Muito Eles legal. entendem, assim, para ele, tá tudo bem. E a Giovana, eu também queria uma marquinha. Ai, meu Deus. Marquinha do anjo, essa eu gostei. É. Não deixa de ser, né? Porque são dois anjos na sua vida, né? Sim, e o que eu falo para elas também, que assim, todo mundo tem marquinhas, não necessariamente na boca. Eu sou uma pessoa que sou toda remendada. Então eu falo para ela, eu tenho marquinhas no meu corpo inteiro. Você tem aqui. E assim é a vida, é você tratar com leveza, sem esconder. É igual a cesárea, ela me pergunta, a gente fica com a cicatriz. Eu falo, marquinha do amor, para vocês, sua irmãzinha, terem nascido. Enfim, assim a gente vai levando, né? É isso. O jeito que trata que é tudo, né? É. Começa dentro de casa. Se você começasse a tratar de uma maneira diferente, talvez ela não tivesse essa cabeça hoje. Sim, totalmente. Se eu fingisse que não tem nada, se eu tentasse esconder, se eu achasse ruim quando alguém tocasse no assunto, seria completamente diferente. Verdade. Vamos de uma perguntinha técnica. Eu Vai lá. vi um vídeo, quando elas eram pequenas, você colocando uma plaquinha. Lembra desse vídeo? Uhum. O pessoal que quiser ver, tá no perfil aí das meninas, para vocês verem que gracinha. Você colocando, você falava, plaquinha, nem cor, tal. Essa plaquinha todos têm que usar. Como que funciona isso? No caso dela, você falou que ela não tem no céu da boca, mas mesmo assim ela teve que usar essa plaquinha. Por quê? Então, isso, como a malformação é de caso para caso, então nem todos usam a mesma, né? Cada um usa uma. Tem uns que não usam no começo e depois usam. Porque assim, ela não tem a fissura palatal, mas o palato dela ele é mais alto do que uma criança normal. Entendi. Ele nasceu, ele ficou mais alto. Então precisava de início, porque eu levei ela tinha 7 meses a primeira vez. Então de início o que foi me explicado é que precisava baixar o palato dela para acertar a arcada. Entendi. E aí, desde os 7 meses que a gente faz o tratamento dela, ela usa, a gente foi trocando várias vezes. E como elas vão para a escola desde muito nova, eu desde sempre, assim, desde que ela tem coordenação motora, eu já ensinei ela que ela tinha que usar e ela colocar, porque depender da escola para tirar e colocar, eles não vão fazer. Que não se alimenta com essa plaquinha, é isso? Ela tem que ficar sendo retirada? Não, de início ela se alimentava, porque ela depende do formato da porque a plaquinha ela tem formas, né? Ela vai mudando. A Vai de hoje, moldando na boca de cada criança, é isso? Faz um sim, porque molde.
Conforme a arcada vai entrando no eixo, eles vão acertando, porque o dentinho dela é torto por causa da má formação. Ela não tem um dente, porque quando fez a cirurgia, a gengiva dela tinha uma leve entradinha, que a médica teve que costurar. E ao Ah, costurar, ela falou assim: tirei uma cápsula de um dentinho. Então, não sei se ela vai ter esse dentinho, e de fato não tem. Então, esse entendi. dentinho aqui, ela não tem. Até futuramente ela vai ter que fazer um implante, mas isso quando for adulta e tal. E ele Então, fica com o vãozinho do dente ou uniu? não, então, ficou o vãozinho do dente e o frontal dela, ele nasceu de lado. Ah, entendi. Aí a plaquinha acertou o de leite, ele estava retinho. Aí o de leite caiu, o permanente veio de lado. E agora a gente está acertando ele de novo. Então ela E qual usa essas plaquinhas. profissional que faz esse tratamento? É dentista ou tem um profissional específico? É um dentista especialista em fissura. Ela faz um tratamento numa ONG que chama Smile Train Brasil. Essa organização ela é mundial. E essa minha amiga que me indicou, e lá, essa Smile Train, eles têm várias unidades, eles fazem parceiros, na verdade, né? No centrinho de Bauru, em hospitais. E essa clínica que a Ana Lu está fazendo, atualmente eles estão só com o dentista, mas eles tinham fono, tinham o cirurgião plástico, tem lá, que é o dono da clínica, que é o que faz as reparações quando precisa. E conforme vai tendo necessidade, eles vão encaminhando, ó, precisa disso, aqui não tem, então vai lá. Como a Ana Lu não tem o palato prejudicado, graças a Deus, até agora ela não precisou de fono. Ela fala claramente tudo. Futuramente vai precisar, não sei. Mas até agora, o único tratamento que ela fez, além da plástica, né, para fechar, é o ortodôntico, que é para corrigir a arcada dela. O Ah, palato já entrou no entendi. lugar. E essa ONG, até pelo nome ONG, tem algum custo? Como que funciona para as pessoas saberem? Não, não tem custo nenhum. Essa minha amiga que me indicou esse lugar me passou uns telefones, eu fiz umas ligações e eles me encaixaram nessa clínica aqui em São Paulo, que é uma clínica de cirurgia plástica de defeitos da face. Ele não cuida só de fissura, ele cuida de outros defeitos da face e ele é. Ai, como é que fugiu o nome? Parceiro da os aparelhos que a Ana Lu faz, eu não pago nada. É tudo pela Smile Twin, que eu É feita uma carinhosamente. seleção. Não, então, essa moça, ela me deu uns telefones, eu conversei, a moça falou assim, ó, vai lá, fala que você é minha indicação e não vai pagar nada. Assim, eu não sei te dizer se é fácil assim com todo mundo, mas comigo foi muito fácil. Eu fiz duas ligações e apareci com ela lá, com 7 meses, e começou e tá até hoje. Nossa, que bacana. Até Eu não sei se depois, eu tenho. quando terminar a live, coloca embaixo pra gente o nome, Sim, para quem se interessar, né? Precisar. Eu falei, é pra quem- uma ajuda, não? com certeza. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não sei se você consegue fixar. É porque depois ele some, né? Quando a live ficar gravada, você coloca nos comentários embaixo o nome, Ah, aí eu tá, acho que vai ficar melhor. tá. Eu coloco então. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta cretina, mas eu vou fazer. Vai lá. Porque eu sei que sempre tem alguém que tem curiosidade.
Muda o paladar? O paladar não, porque o paladar é na língua, né? Então não muda Ter nada. assim aqui em cima, aquela, usar essa plaquinha, ela já reclamou de alguma coisa ou não? Olha, Porque a eu vi que Ana você Lu colocou uma pomadinha, um negocinho que nem corega. O que que é aquilo? é uma cola de É dentadura, isso literalmente. mesmo? É. É uma cola de dentadura. Eu coloco, hoje em dia não coloco mais por opção dela. Ela não quer que coloque. Porque o pessoal Ah. reclama que isso muda um pouquinho o paladar das coisas, né? Quem usa dentadura fala muito Quem isso. usa dentadura fala, mas assim, ela nunca reclamou. O que ela reclama de usar a cola é para tirar, porque aí gruda de uma forma que é muito ruim para tirar e aí às vezes fica resíduo. E como agora a plaquinha para, porque bebezinha ela não ia saber, ia sair da boca e ela ia engolir fácil. Mas agora que ela tem consciência, e ela é uma bênção, porque ela nunca reclamou. Agora que ela tá grandinha, ela me dá uns perdidinhos, assim. Ela tira pra comer e não põe de volta. Tem que Isso ficar. não pode ser retirado, nem para dormir. Não é que não pode, não deve, né? Porque Não quanto deve. mais usar, melhor, mais rápido é. Mas principalmente para dormir, porque para dormir você não tá mexendo. E o dentista fala, se ela conseguir comer com a plaquinha, ela pode. Mas ela fala que escorrega porque tem uma parte que vai por cima do dente, sabe? E aí Ah, fica deve ruim. incomodar um pouquinho, né? Ela diz que sim. Então, tira para comer e coloca de volta na teoria, mas agora tem que pegar no pé. Antes eu não pegava tanto no pé, não. Ela era mais de boa, assim, para usar, porque incomoda. Aquela plaquinha, eu ativo ela, eu abro ela toda semana, então dói, é igual um aparelho mesmo. Então, Ah, e a criança entendi. ela vai dar o jeitinho dela de não querer usar e tal. Mas mesmo assim, com todos os pesares, ela usa muito. Assim, ela usa. E hoje mesmo ela foi fazer um passeio, eu falei, não vai com a plaquinha porque pode perder. E aí, quando ela chegou, eu fui com a plaquinha. Aí eu falei, ué? Ela, eu fui, porque eu sei a importância dela. Falei, nossa, Entendi. que bênção. Mas É ela não me bom. dá trabalho. Não, mas ela falou isso porque semana passada levou uma bronca, porque não estava usando. Aí ela meio que se ligou, porque eu deixo na responsabilidade dela, porque é responsabilidade dela usar. E eu explico por que que ela tem que usar. E eu falo, se você não quiser, tá tudo bem. Quando você for adulta, você vai atrás. Se você quiser usar agora, é melhor para você. Eu não trato ela como criança bobinha. Eu trato ela como uma pessoa que tem que ter consciência do que ela precisa, mas Responsabilidade, né? exatamente, ela tem que ter essa responsabilidade, mas eu também não julgo. Se ela falar que não quer, eu vou obrigar, eu não posso. Então, se ela falar não quero, tudo bem. Quando ela for grande, que ela tiver consciência, ela vai atrás. E os médicos falam que quem tem isso, ela tem que usar a vida toda essa plaquinha ou vai chegar uma hora que ela vai se ver livre disso? Não, vai chegar uma hora que ela vai tirar, é só acertar tudo, é que leva um tempo. Depois dessa plaquinha vem aquele aparelho fixo normal que quase todo mundo usa. Vai ter que pôr, então. Vai ter que pôr, mas Conta chega pra uma gente hora, com quantos anos elas estão hoje, para o pessoal ver. Quanto elas, tempo tem tratamento? elas estão com 7 anos, o tratamento dela tem quase 7 anos, porque em 7 setembro meses, né? completa 7 anos. É a parte da limpeza, assim, é igual um aparelho móvel, É, ele é é igual aparelho transparente, humano. essa plaquinha, né? Então, a dela, eles têm um cuidado de, por ser infantil e tal,
Eles perguntam que cor que Dá quer, para escolher também igual aparelho? dá para escolher cor, então ela escolhe rosa, verde, amarela, com glitter, sem glitter, azul. Ela Tem já isso. teve várias cores. De Até quanto em essa quanto última. tempo você troca? Aí a avaliação do dentista. Quando ele vê que já não tá mais no. Não dá mais para expandir, ele troca. Ou como já aconteceu dela perder, de quebrar. Aí troca a cor, troca tudo. Ela é flexível? Não, Não. Nossa, deve não. incomodar um bocado. Eu Tô imagino que imaginando. sim. Eu imagino que sim, porque ela tem uns ferros que encaixa no dente para empurrar. Eu imagino que não deva ser muito gostoso usar aquilo, não. Nossa, que coisa, né? Mas é pro bem. É pro bem e ela tá lá firme e forte. E eu respeito o tempo dela. Se ela quer, ela usa, se ela não quer. Mas ela quer, ela é consciente disso. E ela fala que ela quer usar e que ela quer ter o dente perfeitinho e ela usa. Hoje eu fiquei besta com ela. E eu falei, eu que conheço de perto as figuras, como são vaidosas. Então, nossa senhora. São muito, 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 muito. São, assim, umas graças. É, e você, como uma mamãe fotógrafa, você fez um ensaio especial dela? Não, da fissura. Olha só, da fissura eu nunca fiz um ensaio. Aí, ó, fica a dica. Olha, até que você me deu uma ideia legal. Eu nunca poderia fazer um ensaio com as plaquinhas todas as que tem, né? Porque já perdeu algumas. Mas E seria quando interessante. você vai até a ONG, será que não tem outras mamães para você fazer isso? Talvez um. Me veio essa ideia porque eu falei, ah, nossa colunista Mel, ela está fazendo um trabalho bacana com pessoas que venceram o câncer. Ai, que bacana. E eles fizeram uma sessão de fotografia com esse pessoal e ficou muito bacana. Talvez você pudesse fazer também dos costuradinhos. Sim, sim, é uma boa Mostrar a ideia. beleza da marquinha do anjo. Aí você É vem uma mostrar boa pra ideia. gente. Ah, eu conto sim, é uma boa. Vou trabalhar nessa ideia, gostei. Né? Porque eu falei, acho que nem todas as crianças, principalmente mulher, né, que já tem aquela vaidade a mais ali, nem todo mundo teve uma mamãe, uma vovó assim criativa como vocês. Eu acredito que tenha muitas crianças que sofrem, que têm vergonha. Então, por que não, né? Mostrar o lado bonito dessa marquinha do anjo aí e levar essa linda história aí para outras crianças. Sim, um orgulho. Esse rapaz que eu conheci faz pouco tempo, já nem dá mais para ver que ele tem a marquinha, mas ele é super envergonhado, ele não olha a gente no olho, ele não conversa olhando Ah, no olho, por vergonha. E é muito importante, assim, levantar essa bandeira e ter orgulho dessa condição, que se você nasceu com ela, vamos enfrentar e vamos lá, é a vida. com certeza. E eu sei que você é uma super mãe. Deixa um recado aqui do coração para quem passou ou está passando o que você passou. Fala com o coração que eu sei que você vai conseguir. Nossa, me pegou de surpresa, mas vamos lá. É, bom, para quem está passando, quem passa por isso, ou quem está descobrindo agora, a palavra é força para enfrentar, porque não é um momento fácil, mas você não está sozinha. Tem milhões de pessoas que estão na mesma condição e uma ajuda a outra. Graças a Deus, hoje existe a internet, onde a gente tem oportunidade de conhecer pessoas na mesma condição e pessoas que vão te dar força, que vão te dar apoio. Eu tive muita sorte
de conhecer logo de cara uma pessoa incrível que me deu um norte e que falou que, por mais que ela tenha sofrido muito, não é um bicho de sete cabeças. Que, por mais que possa parecer horrível, não é. É a nossa força que faz mover o mundo e tudo passa quando a gente olha aquele sorrisinho torto deles, que é o sorriso mais lindo do mundo. O sorriso da Ana Lu é o sorriso mais lindo da minha vida. E. Ah, é isso. Não... Você me pegou muito de surpresa, mas é isso, assim. Eu acho que o Coloca o principal coração. é. Nós não estamos sozinhos. Nunca, 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 nunca. E você está falando isso de não estar sozinhos. Você tem uma família estruturada. Então eu falei, deixa eu pegar um pouquinho no pé daqueles que não têm uma família como você tem. E a gente sabe muito, não falando mal, tem muito pai, tem muita mãe que é nota 10. Mas às vezes até dentro da família tem um certo preconceito e a falta de apoio nesse momento pode pirar a cabeça de uma mãe. E eu sei que você teve esse apoio. E muitas mães aí não têm. Então, fica a dica. Eu falei, quem estiver passando por isso, tem que ter aquela rede de apoio. A cabeça da mãezinha pira sim. É uma coisa nova, né? Um medo, deve dar um medo do que está por vir. E, então a rede de apoio é muito importante. Eu, como conheço sua mãe, seu pai, o Tom também, eu sei que você teve um super apoio e nem todo mundo tem isso, né? Isso para você É, foi muito importante, não foi? muito, muito. Assim, o que acho que afasta as pessoas é o medo do desconhecido, mas o que eu deixo assim para as pessoas até se deparou com um filho, ou com uma prima, ou com uma amiga, não importa. É demonstrar que mesmo sem conhecimento você pode ajudar ela só estando ali do lado, só não ignorando. E isso eu digo nem só fissura, vários outros casos, mas assim, não deixar o medo bloquear. Se você, eu não nasci sabendo, eu aprendi tudo que eu sei de fissura com a Ana Lu, porque eu fui procurar, eu fui me informar, e é isso que a gente tem que fazer, assim, se a gente não conhece, vai buscar o conhecimento para poder se estruturar emocionalmente e enfrentar o mundo cruel que existe e fazer isso da melhor forma possível. Com certeza. E eu sei que vocês fizeram. Ah, estamos na luta, graças a Deus, mas a gente vai, enfrenta, faz e leva ela todo mês lá com o maior orgulho do mundo e passa esse orgulho para ela, que é o que importa, porque se a gente enfrenta o medo e estuda ele, a gente consegue ir com mais leveza, assim. A ignorância, não ignorância, eu não digo ignorância no sentido pejorativo, mas ignorância de não conhecer o assunto é o que prejudica muito. Então, assim, vamos buscar conhecimento, vamos ler, vamos entrar em contato com pessoas que vivem, tem várias comunidades, tem as fissuradas, fissuradas pelo amor. Tem várias comunidades que ajudam e dão esse apoio. Se você não tem esse apoio dentro de casa, procura fora porque você vai ter com Vou certeza. encontrar. Vai Ai, encontrar. muito legal. Foi bem produtivo. Eu acredito que muitas pessoas vão assistir. A gente vai colocar no YouTube também. Aí Ai, tem, legal. tem os acessos. E acredito que ficou bem esclarecedor de uma maneira não técnica, que era isso que eu queria. É, de Era uma vivência, né? Porque eu não isso, sou técnica, eu vivo isso e então o que eu pude passar e eu espero que ajude outras pessoas é a minha vivência.
A minha vivência é diferente de outras pessoas com outras complicações ou outros, não é modelo a palavra, mas outros tipos de fissura. Mas assim, a vivência que eu tenho é essa. E no que eu posso ajudar, quando alguém me pergunta, quando alguém quer saber, eu tô aqui para esclarecer, porque eu esclarecendo, eu ajudo a minha filha. Com certeza. E ela vai ajudar muitas outras pessoas. Você pode ter certeza disso. Sim, sem dúvida. E o livrinho Ó, dela, se Deus patrocínios, quiser, patrocínios. Vamos fazer o livro da, ah, se Deus da quiser, vai dar Malu. certo esse livro. E se, nossa, já pensou se esse livro vai para a livraria algum dia? Ia ser o maior orgulho da vida. Porque Vamos ela vai conversar contar a com a história. Mel, porque a Mel lançou o livro do pessoal, né, de superação. E a gente pode conversar com ela, falar qual que é o caminho, quem sabe lá não dá um norte aí e dar uma força nesse sentido. Eu fui no lançamento do livro dela, foi fantástico, foi emocionante, eu acho que ia ficar muito legal o seu e com o ensaio dos costuradinhos. Eu vou te cobrar. Ah, pode cobrar que eu vou agora, eu vou amadurecer essa ideia. Ai, que legal. Bom, só tenho a agradecer a sua presença mais uma vez, sempre muito esclarecedora. Eu que agradeço o Vou espaço. cobrar ao vivo aqui o nosso encontro, nosso almoço que você está me devendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Essa semana, essa semana. Essa semana já está acabando daqui a pouco. Olha lá, Hoje é terça, tá vendo? é a vida corrida, mas a gente tem que parar um pouquinho mesmo, Tem que se olhar. com certeza. Ó, gratidão por estar aqui. Fica o convite aí para a gente fazer a cobertura aí do seu livro e da sessão de fotos. Vai ser um Fechou. prazer. Obrigada, obrigada sempre pelo apoio, pelo espaço. E eu espero que eu tenha ajudado. Se eu ajudei uma pessoa, para mim já tá ótimo. Com certeza. É isso que importa. Beijão. Beijo. Obrigada a vocês aí. Quem for assistir, que... bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É isso aí. Fiquem com Deus. Falei, amanhã não temos live, mas quinta-feira temos o Carlos no YouTube e as artesãs aqui no Instagram. Não percam. Fica com Deus. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.